Dificuldades de infraestrutura, dificuldades de poder chegar até os alunos e aos cidadãos que se encontram nesse território imenso do estado do Amazonas. Escolas de difícil acesso e longe da população, longas e perigosas caminhadas até a escola. E esses são apenas alguns dos principais problemas enfrentados pelos alunos e pelos professores que exercem a profissão no interior da região amazônica. E esse vai ser o tema abordado no nosso podcast. Bem-vindos ao podcast Os Desafios da Educação na Amazônia, e hoje nós vamos abordar as dificuldades enfrentadas pelos alunos, as dificuldades enfrentadas pelos professores, vamos abordar as características e especificidades envolvendo a educação na Amazônia. E para começar, o podcast é apresentado pelo aluno Pedro Henrique Andrade Paiva e o Eidine Abensur Pinto. Os textos e os materiais foram escritos pelos alunos Marcos Henrique e a aluna Luana Celestino Mourão. E vamos começar abordando agora esses desafios. Precisamos começar falando que a Amazônia é uma grande floresta latifoliada e úmida que ocupa 9 estados brasileiros: Acre, Amapá, Amazonas, Mato Grosso, Pará, Rondônia, Roraima, Tocantins e parte do Maranhão, além de 9 países da América do Sul. É o maior bioma brasileiro e a maior floresta tropical do mundo. Entretanto, boa parte dessa área é composta por florestas densas de difícil acesso, onde estão dispostos vários interiores e municípios com baixo índice demográfico, onde os mesmos recebem pouco investimento em áreas como educação, saúde e infraestrutura, fato que leva a uma enorme dificuldade de acesso à educação por parte dos moradores dessa região. A realidade da educação dos habitantes dos municípios do interior do estado do Amazonas é totalmente diferente da oferecida por outros estados e até capitais do país. A mesma ainda é pouco conhecida pelo restante do país, fato que se agrava devido ao isolamento geográfico da região e à falta de infraestrutura e logística dentro dos municípios do Amazonas, cujo acesso muitas vezes é realizado somente por via fluvial. Existem enormes dificuldades econômicas e sociais que impedem a população de usufruir dos direitos básicos como saúde e educação. A primeira especificidade a ser citada sobre os desafios da educação na Amazônia é a questão do deslocamento e transporte. Esse problema já foi citado anteriormente e a dificuldade do deslocamento nessa região se dá pela sua geografia, somada à falta de investimento em logística e transporte, que dificulta muito o ato de ensinar nessas regiões, até de se passar conhecimento para essas comunidades, das lanchas e até ônibus para o deslocamento de professores e alunos, onde o mesmo é feito por estradas e por vias fluviais. Entretanto, as viagens são cansativas, desconfortáveis e afetam diretamente no desempenho escolar e o desempenho de transmissão de ensino dos professores. Sem contar também que os alunos se colocam em situações insalubres de transporte para chegar até a escola, onde os mesmos enfrentam caminhos perigosos, enfrentando até mesmo piratas do rio e animais perigosos. Em algumas regiões, a variação dos níveis do rio tem uma forte influência também no desempenho escolar. A influência é maior nas comunidades ribeirinhas e afeta os professores e alunos que vivem nas comunidades localizadas do outro lado do rio ou até mesmo na sede do município. Nessa sessão, traremos o relato de um professor, diretor do ensino médio, da SEDUC de Belém do Pará. Ele retrata as dificuldades encontradas pelos professores e educadores da região. As águas, os rios, os ventos, as chuvas, de um modo geral, aqui, as condições meteorológicas e hidrográficas do estado precisam ser consideradas no contexto da educação. No oeste do Pará, por exemplo, nós temos 6 meses com a água subindo e 6 meses com a água descendo, enquanto que em Belém nós temos 6 horas a água subindo e 6 horas a água descendo. Então essa diferença de tempo, ela determina, de certo modo, o ritmo da vida. Então o horário da aula é peculiar, de acordo com o horário da maré. Nessas escolas ribeirinhas, que são centenas de escolas ribeirinhas. Só aqui na região das ilhas nós temos cerca de 78 ilhas e cada ilha tem uma escola. Bom, no período de cheia, os barcos que fazem o deslocamento para as escolas pegam os alunos e professores na beira dos rios e o acesso é mais fácil. Mas no período de estiagem, quando os rios estão com níveis baixos,
o barco fica distante das margens dos rios e a conexão entre a margem com o barco é feita com motor rabeta. Vale destacar também que, no período de vazante, os professores e alunos correm risco devido à possibilidade de as embarcações colidirem com bancos de areia. É importante destacar que, durante a viagem, professores e alunos estão sujeitos a riscos de morte em virtude das condições que enfrentam, como as fortes correntezas em embarcações inadequadas, sem os equipamentos de proteção coletiva, os EPCs, e individual, os EPIs. Os deslocamentos dos professores e dos alunos à escola por motor-rabeta tornam-se mais demorados e perigosos. Com relação à estrutura, a grande maioria dos professores tem dificuldade de se adaptar às condições das comunidades do interior e ribeirinhas devido aos problemas de energia elétrica, cortes frequentes, saneamento básico, falta de internet, telefonia, água potável, oferta de moradia decente, dentre outros. O professor é obrigado a morar de forma improvisada na escola ou na casa dos moradores da comunidade. Para evitar o desconforto ou por falta de opção, alguns professores preferem morar nas sedes dos municípios, mas acabam por enfrentar as distâncias do deslocamento. A maioria das escolas não possui biblioteca e não tem livros didáticos, não tem sala de informática e quando tem a internet não funciona. Outro fato a mencionar é a falta de ventilador ou ar-condicionado, principalmente nas salas de aulas, comprometendo o aprendizado dos alunos, cuja quantidade varia entre 10 a 20 por sala. Fica bastante prejudicado devido ao incômodo do calor amazônico, que é quente. Dentre os problemas, também podemos afirmar que outros desafios enfrentados na educação nessas regiões são: os profissionais mais qualificados procuram os grandes centros, abandonam a região por falta de estrutura e nos municípios ficam os que não têm condições de sair. Não há escola de ensino médio nas zonas rurais do Pará, não há investimento, saem do fundamental sem medo, as crianças não têm direito garantido de escola com laboratório para chegar à universidade. No Brasil, mais de 45 mil escolas de ensino fundamental usam o sistema de classes multisseriadas. Na região norte, 85% das escolas usam esse sistema. As classes multisseriadas da região amazônica são uma realidade necessária da região em função da distribuição populacional muito ampla. A população, de certa forma, é dispersa dentro dessas localidades e acaba sendo bastante inviável, do ponto de vista econômico, organizar escolas formais em todos os lugares. Falta de material didático, principalmente em fase de educação infantil. Alguns municípios não contratam professores vendo o ponto de vista econômico, porque esse daria aula apenas para 3 ou 5 alunos, quando na verdade uma sala teria que ter pelo menos 20. Com essa desculpa, não são contratados e designados profissionais para estas áreas. Esse foi mais um episódio do podcast Desafios da Educação na Amazônia. Espero que tenham gostado e obrigado pela atenção.